Olá pessoal, paz seja com todos, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Aquino, Rodrigo de Aquino, sou pastor auxiliar aqui na DSMEQ e vou estar junto com vocês aí nas próximas videoaulas aí para ministrar a matéria de pastoral urbana. Vamos estar junto com vocês aí compartilhando, né? Acima de tudo, vamos buscar do Espírito Santo a direção para que ele esteja direcionando aí essa aula e todas que virão adiante, para que ele venha ministrar no coração da gente aí, para que seja feita a vontade dele. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, quero colocar diante de Ti, Pai, cada aluno, aluna que estará acessando essas aulas, essas videoaulas, Pai, que o Senhor esteja alcançando elas neste momento, através do Teu Espírito Santo, que o Teu poder seja manifestado através da vida de cada um deles, Pai, que eles sejam instrumentos poderosos, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. Que eles sejam usados para fazer a diferença, Pai. Para que sejam alcançadas almas para o Teu reino, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, pastoral urbana. Mas o que significa? O que representa a pastoral urbana? Você vai falar para mim, pastor, mas eu não tenho chamado pastoral. Isso aí não é para mim, não me incluo nessa matéria. Será que é voltada para mim? Não me identifico com ela. Será que é isso mesmo? Será que pastoral urbana não tem nada a ver com você? É isso que nós vamos procurar desvendar. É isso que nós vamos procurar entender. O que significa realmente, de fato, pastoral e pastoral urbana na sua essência num todo. Dentro do seu livro, dentro da sua apostila, tem a ementa e ela diz assim: essa disciplina visa preparar o aluno para exercer o ministério cristão na cidade e desenvolver atividades pertinentes para uma ação transformadora nas áreas de influência da igreja local. Ou seja, ela é para aquele que tem um ministério cristão, ou seja, para aqueles que se dizem discípulos, seguidores de Cristo. Não é especificamente para aquele que tem um chamado pastoral. O pastoreio em si é representado numa atenção de cuidado para com a pessoa, para aqueles que estão dentro da cidade, para aqueles que estão morando, habitando, envolvido com a cidade. Então é o cuidado com as pessoas que estão inseridas no âmbito da cidade. Com relação a isso, trazendo justamente essa influência de aplicação dos trabalhos que a igreja vai exercer na sociedade em torno dela. Amém? O objetivo geral é levar o aluno à compreensão da pastoral urbana desenvolvida nas cidades. Compreender ela num todo, numa ação pastoral num todo, na sua complexidade em geral. Com compreensão, acima de tudo, bíblica, tomando sempre como Jesus como referência e apresentando alternativas contextualizadas de evangelização. Ou seja, é o foco, o centro de tudo, sempre Jesus Cristo. Ele é o nosso objetivo máximo, né? Ele é a nossa referência máxima, né? Em tudo que você for trabalhar, projetar para aplicar dentro da igreja, num contexto geral, sempre focado sempre em Jesus, né? Contextualizando sempre para a evangelização, para que ela se torne, que você tenha uma ferramenta poderosa para alcançar essas vidas, para alcançar as almas das pessoas. Amém? Objetivos específicos, lá diz assim: conceituar biblicamente a igreja na cidade, refletir com vistas a aprender dos teólogos e a respeito da igreja na cidade, observar as diversas abordagens no que diz respeito à urbanização, após reflexão adequada sobre a cidade, apresentar propostas alternativas, capacitar o aluno a pensar e argumentar sobre a cidade. Ou seja, nós vamos ver de forma geral, né, o trabalhar com a cidade, né, a igreja envolvida com a cidade. E o que veremos hoje? Hoje, nessa videoaula, nós estaremos tratando justamente do capítulo 1 do seu livro, né, que fala lá sobre história, o desenvolvimento das cidades, transição do Brasil rural para o urbano, a falta de compreensão da transição rural para o urbano e a igreja e urbanização. Obviamente que isso são temas bastante complexos, nós vamos estar aqui passando de forma sucinta, de forma rápida, né? Isso
Isso às vezes vai depender de uma dedicação maior de você para você fazer essa leitura mais profunda no seu livro, né? Para que você possa estar se dedicando, se aprofundando melhor. E obviamente qualquer dúvida, não tenha receio em entrar em contato conosco, né? Fique à vontade, estamos aqui para sanar qualquer dúvida. A direção também está à disposição, estou à disposição, fique à vontade, o meu contato está à disposição também. Pode me chamar e a gente vamos estar aqui para trabalhar juntos, certo? Capítulo 1. A história e desenvolvimento das cidades. A introdução diz: o estudo da história de uma cidade ou de um bairro é necessário para realizar um projeto evangelístico, ou um projeto ainda mais abrangente e profundo que é o da pastoral urbana. Ou seja, todo o trabalho, projeto a qual você vai aplicar em toda a área da sociedade exige um estudo, um conhecimento da região onde você vai implantar esse projeto. E dentro do reino de Deus não é diferente. Muito pelo contrário, nós devemos levar com muito mais seriedade isso. No mundo secular, quando você vai implantar, quando as indústrias, as empresas vão lançar um produto novo, elas fazem estudo de marketing profundo para você realmente saber se o produto ali vai ser viável ou não. A implantação daquele produto na região, na cidade, onde ela será inserido. E no quesito do reino de Deus não é diferente. Nós devemos fazer da mesma forma. A pastoral urbana exige isso, porque ela é um trabalho muito mais complexo em si. Eu tive privilégio aí de fazer muitas viagens aí evangelísticas, impactos evangelísticos dentro e fora, né? Eu trabalho junto com o pastor Alcione, que é secretário da região 601 aqui, a qual nós fomos para fora, fomos aí fazer um trabalho impacto na África, nós estivemos lá junto com ele. Louvo a Deus por isso, agradeço muito a Deus por essa oportunidade. E quando o pastor Alcione lançou esse projeto de estarmos indo lá na África fazer um trabalho evangelístico, um impacto lá de 20 e poucos dias lá, ele lançou o projeto um ano antes. Então foram um ano ali de trabalho, de correndo atrás, de recurso, um ano buscando em oração, se consagrando, realmente buscando se conectar com aquela nação, com aquele povo, conhecendo a sua cultura, a sua história, como que ela se desenvolveu. Para quê? Para que quando nós chegássemos lá, quando nós colocássemos de fato o pé naquele local, naquela cidade, naquele país, a gente pudesse realmente já estar conectado com aquela população, com aquelas pessoas. Nós de fato estávamos inseridos no contexto da realidade daquele povo. Então todo o projeto, todo o trabalho elaborado que foi estudado nesse período de um ano foi voltado justamente com o que nós buscamos de informação da realidade daquelas pessoas. Então nós sabíamos o que nós iríamos fazer e implantar lá. Por quê? Porque nós fizemos justamente essa busca, esse conhecimento, esse estudo antes de você implantar o trabalho lá. E o projeto de uma pastoral urbana é muito mais abrangente, é muito mais complexo do que um impacto evangelístico. Ele requer muito mais coisas. Então, o estudo requer muito mais coisas, muito mais informações. Então, você tem que se aprofundar realmente, de fato, num todo para você poder implantar um projeto com excelência, para que ele realmente venha a dar resultados, certo? Para isso, precisamos fazer algumas perguntas. O que é urbanização? Urbanização é aquilo que tem como característica a transformação da parte do que é rural para a mudança de uma característica do que é cidade. Então, ela tem essa tendência. Então, um processo, aquela região, aquela vila, aquela cidade, aquele local passou pelo processo de urbanização. Houve essa mudança. Mas o que é cidade em si? É justamente o aglomerado de tudo que a gente entende e conhece, de pessoas, de residências, de complexos, aí, prédios, edificações, indústrias, escolas, propriamente a igreja em si, órgãos governamentais, tudo isso está inserido dentro da cidade.
é justamente a população num todo. Ali, ajuntada e aglomerada, formam a cidade. Ela é construída dessa forma. E a pergunta que nós devemos fazer constantemente para nós, em nosso ministério, em teu chamado, em tudo que você for implantar e projetar, né? É justamente esse, como é o dia a dia dos habitantes de uma cidade, justamente da cidade a qual você estará inserido, a qual você estará implantando o projeto, na igreja a qual ela está inserida ali. Para quê? Porque ela realmente possa dar o resultado desejado. Né? Porque, obviamente, nós estamos aqui em Curitiba, Paraná, um projeto que se destaca aqui. Talvez se eu for implantar da mesma forma e igual lá no Nordeste, no Brasil, o Brasil que é um país continental grande, gigantesco aí, com várias culturas, vários povos realmente, de fato, dentro dessa nação, não vai trazer o mesmo resultado. E não muito longe, não preciso atravessar o país todo, até mesmo dentro da própria cidade de Curitiba, né? Nós vemos num bairro, se eu tentar implantar o mesmo projeto num outro bairro, não vai trazer resultado a qual eu desejo, né? Então eu preciso conhecer o dia a dia, conhecer a condição financeira, social, a cultural das pessoas que estão em torno da igreja em si, para que elas realmente, de fato, possam ser alcançadas, para que realmente, de fato, você tenha essa conexão com as pessoas. Então você tem que mergulhar mesmo realmente no estudo, em conhecer de fato num todo e saber como que é o dia a dia delas dentro da cidade, num contexto geral, porque senão você vai exigir coisas delas a qual você não vai aproximar de você, você vai muito pelo contrário, afastar. Como é que eu vou exigir uma comunhão, uma presença de uma pessoa na igreja constantemente? Num caso, um exemplo de São Paulo, a pessoa que está lá em São Paulo ou Rio de Janeiro, que são realidades totalmente diferentes. É uma pessoa que passa 3 horas em deslocamento para chegar até o trabalho e depois mais 3 para voltar do trabalho para sua casa. Entendeu? Ela tem 6 horas aí de deslocamento, 5, aí coisa que não é difícil de acontecer. Ela passa, pega ônibus, pega metrô, pega baldeação, anda de a pé e faz isso e aquilo. Então, como é que eu vou exigir essa presença constante dela na igreja? Como que eu vou questionar ela com relação à comunhão dela com Deus? Não posso. Eu preciso estar dentro da realidade dela, para que eu possa realmente entender as dores dela e apresentar a solução que possa ser aplicado para a vida dela. Então, isso é pastoral urbana, né? Cuidado da pessoa é se colocando no lugar dela também, certo? Histórias das cidades. Para se fazer um estudo da cidade, devemos levar em consideração sua história. Então, analisar num todo, né? Como que foi formada, como que a cidade cresceu, como que ela se desenvolveu, quem foram os fundadores, quais as brigas envolvidas, as guerras, os derramamentos de sangue. Por quê? Porque isso tudo traz cargas, né? Pesos espirituais, né? Na bagagens a qual cada cidade tem a sua característica, tem a sua personalidade. Então nós precisamos saber o que está por detrás dela, para que realmente nós possamos saber com o que nós estamos lidando. Então importa conhecer seus primórdios, seus processos de urbanização, seu crescimento, desenvolvimento, quem exerce aí o poder político, econômico e principalmente espiritual, porque é justamente aonde começa toda a nossa guerra, né, a nossa batalha, é na região espiritual. Então nós precisamos, todo projeto, todo trabalho a qual você vai desenvolver, vai inserir, vai instalar ali na região, você precisa realmente de fato entrar no espiritual, apresentar no espiritual, saber com que você vai estar lidando, para você estar revestido, estando na direção do Espírito Santo, para que ele possa te dar os caminhos a você seguir. Conceito de urbanização. A urbanização é um fenômeno mundial e trata-se do abandono do campo para os centros urbanos, né? Ou seja, é a migração da população rural para as cidades. Hoje, o país aí conta com 85% dos seus habitantes morando em área urbana, segundo os dados do IBGE de 2015. Então hoje provavelmente é muito maior, né? Talvez tenha crescido isso,
Então é muito grande a porcentagem, essa fatia da população que vive nas cidades é obviamente muito grande. Então requer uma atenção muito grande da nossa parte. Então olhar com olhos clínicos para isso é importante, né? Não podemos obviamente negligenciar de modo algum isso. E com tudo esse impacto, com essa mudança, né, traz as suas implicações, né? Essa migração do campo para as cidades traz implicações, os resultados disso, né? Então, 2/3 aí do mundo não cresce apenas em explosão demográfica, mas também em problemas sociais, econômicos e políticos, né? A pobreza, como resultado de tudo isso, né, traz a violência, a fome, doenças e as favelas, que são consequências aí dessa migração em massa dessa população que sai da área rural para os grandes centros, né? O Brasil, em particular, aí, nos últimos 50, 60, 70 anos, aonde teve justamente essa mudança drástica, aí, onde a população mudou, né, onde ela tinha como a população rural maior, então passou aí a migração, né, para os grandes centros, então a população que vive na região urbana passou-se a ser maior, e de lá para cá só cresceu, né, e com isso trouxe essas implicações, a qual são coisas que precisam ser trabalhadas. O desenvolvimento das cidades, como que elas se desenvolveram. Precisamos entender o crescimento das cidades e seu desenvolvimento, principalmente a entrada do Evangelho neste contexto. Conhecer a cidade num todo, conhecer como que o Evangelho se propagou, como ele se espalhou, isso nos ajuda a entender como ele pode ser propagado ainda nos dias de hoje. Então, são ferramentas a qual nós temos disponíveis quando nós olhamos para trás. Entender tudo num todo, certo? O início. Aqui, para curiosidade, se você olhar lá em Gênesis 4:17, né, nós temos aí a primeira vez que é pronunciada a questão de cidade, né? Então, a palavra cidade, a primeira cidade é edificada. E quem a edificou, né? Então é alguém que tem uma marca, um peso, um selo muito grande sobre ele, né? Foi Caim, né? Caim que edificou a primeira cidade. Então tem um peso espiritual por detrás disso, né? Se nós não olharmos de tal forma, nós estaremos de repente negligenciando algo a qual não deveríamos negligenciar, né? A questão de violência, né? Essas mãos sujas de sangue a qual ele tinha, será que não tem uma marca sobre as cidades? Será que não tem um histórico, não tem uma bagagem vindo junto com elas? Por que inúmeras cidades são tão violentas, outras nem tanto? O que acontece? Será que é somente questão cultural? Será que somente é questão de poder aquisitivo da população? Será que é só questão de educação? Ou será que há um peso espiritual por detrás? Será que existe entidades influenciando essa população? Então, cabe nós orarmos, buscarmos em Deus, pedimos direção a Ele, para Ele revelar, para Ele mostrar. Porque não adianta nós apresentarmos o projeto se não vencermos primeiramente nas regiões celestiais. É ali que nós devemos vencer primeiro, para depois nós enxergarmos e fazermos o trabalho no natural. A entrada do Evangelho e o desenvolvimento das cidades, né? O modelo das cidades da época ali, de 5 séculos antes de Cristo, elas começam a tomar as características de cidade a qual nós conhecemos hoje. Elas começam a se formar dentro do que a gente consegue entender. E o anúncio de Jesus no período dele fez uso justamente dessas cidades, né, Deus visando sempre a população que estava nessas cidades, apesar de não ter uma grande concentração como existe nos dias de hoje, né, mas o anúncio do Evangelho fez uso das rotas comerciais, buscando essa ligação de cidade a cidade, e o Evangelho foi se propagando, foi se espalhando ali. Né, então, e não é à toa que em menos de 20 anos aí
ele havia alcançado aí boa parte da região aí da Europa, da Ásia Menor, né, do Ocidente, do Oriente ali. Então, seguindo essas rotas aí, o Evangelho fez uso, né, da estrutura dessas cidades, certo? Durante a Idade Média aí é interessante a gente ver que poucas das cidades tinham uma grande concentração ainda de população, né, de grandes centros. Era uma dúzia ou duas dúzias de cidades ali que tinham aproximadamente 100 mil habitantes como população. Então era bem baixo, né, diferente do dia de hoje, né? E no século XVIII nós temos aí o início da Revolução Industrial, que é um grande marco aí que houve a grande mudança, né, que trouxe essa drástica explosão demográfica aí para as regiões urbanas, para as cidades, que é a migração da população rural para os grandes centros. No intuito do quê? Buscando uma qualidade de vida, buscando emprego. Então as pessoas deixaram o campo para ir em busca do quê? De trabalho nas indústrias, né? Então lá no século XVIII, na Inglaterra, surge essa revolução e as pessoas começam a buscar isso, essa migração do campo para as cidades. 100 anos depois, século XIX, chega no Brasil, né? Chega no Brasil e o Brasil recebe esse processo de urbanização aí no século XIX. E o fator favela vem com relação a isso, né? Devido à falta de um programa habitacional, somado com o impacto causado pela Revolução Industrial, os trabalhadores que vieram para as cidades em busca de trabalhos tiveram que viver amontoados em lugares insalubres, né? São as favelas. Então, você que conhece, não sei se você conhece ou não, já teve experiência, conheço várias favelas, né, no Brasil aí, já tive experiência de estar no Rio de Janeiro, né, morros no Rio de Janeiro, no Nordeste, no Norte do país, aqui em Curitiba também, e de fato são lugares assim inapropriados. Eu acredito assim que não seria um lugar para ninguém viver, né? Então exige um olhar assim da sociedade num todo, um cuidado, uma atenção maior para as pessoas que estão habitando ali nesse lugar, né? Elas precisam ser não olhadas de forma com indiferença, mas sim de forma particular, sabendo que são pessoas que vivem ali, né? Que vieram, às vezes são resultados que elas não almejavam, mas acabaram acontecendo e se viram nessa situação a qual estão hoje. São pessoas, muitas delas são pessoas de bem que buscam algo melhor, que depende muitas vezes de uma questão de oportunidade. Então, para fato aí de curiosidade, a primeira favela do Brasil surgiu aí no Morro da Providência, centro do Rio de Janeiro, em 1897. Né? Então não é algo recente, é algo bastante antigo, a qual os governos, né, o poder público aí não soube lidar, não soube tratar com isso. Então é um problema qual só vem crescendo no nosso país, infelizmente. Característica das favelas, né? Então ela traz aí moradias precárias, né? Infraestrutura, é, se não se não baixa, sem mesmo, né? Então muito precária, né? Sem documentação, sem nada, né? A qualidade de vida dos moradores é extremamente baixa, o poder aquisitivo deles é extremamente baixa, as edificações bastante inadequadas e apertadas, né? Um fator aí que a gente recente a qual nós vimos, né, com relação ao Covid, a qual nós passamos, com relação ao fique em casa. Eu tive a experiência de pegar Covid, eu fiquei confinado na minha casa. Eu, graças a Deus, vivo numa casa ampla e as pessoas que vivem comigo acabaram não pegando, né? Graças a Deus. Né? Mas por quê? Porque tem espaço, eu consegui me isolar, ficar num lugar reservado ali. Agora imagine uma habitação onde tem 6, 7, 8 moradores ali, num barraco onde tem duas peças aí, essas pessoas vivendo de forma amontoada, como é que faz? Né? Então
É situação bastante precária, né? É bastante difícil, né? A qualidade de vida deles é totalmente triste, falta de eletricidade, dos serviços mais básicos possíveis, entendeu? Então é bastante triste, né? E um fator interessante no Rio de Janeiro é o jovem, a perspectiva de vida do morador de favela é muito mais baixo da, do, do restante da população em geral. Aquele que vive em favela tem uma perspectiva de vida muito mais baixa. E um morador no Rio, o jovem lá, a perspectiva de vida dele é de 27 anos, né? Então ele está refém aí do poder do crime, do crime organizado, né? Da violência, das drogas, e ainda esses fatores ainda que vem agravando, né? A falta de educação, os jovens, as crianças crescendo sem um referencial, então acabam tendo o bandido como o seu exemplo de vida a ser seguido. Então nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos apresentar uma proposta para essas pessoas, mostrando para elas que existe uma solução, que existe um outro caminho, que elas não são refém unicamente deste caminho, que existe alguém que pode fazer a diferença, um, uma pessoa que pode transformar a vida delas, fazer tudo novo, totalmente diferente. Jesus, né? É o que a igreja pode fazer neste contexto. A pergunta qual nós devemos fazer para nós mesmos. Não simplesmente na igreja num todo, mas para você, olhando você como igreja, o que eu posso fazer para melhorar a vida dessas pessoas, levando um evangelho em toda a sua plenitude, levando um Cristo em sua totalidade, porque Cristo se preocupa com a alma, se preocupa com a salvação das pessoas, obviamente, mas ele quer trazer vida e vida em abundância para essas pessoas. Ele quer trazer qualidade de vida, ele quer trazer mudança de vida para essas pessoas que estão aprisionadas ali, refém, escravas muitas vezes do pecado, do inimigo, sem perspectiva de mudança de vida. Então, cabe você. Deus conta com você muitas vezes para fazer essa diferença na vida dessas pessoas. A palavra de Deus diz lá em Romanos que a criação espera com ânsia, com ansiedade, pela manifestação dos filhos de Deus, pela ação deles. E você, como filho e filha de Deus, as pessoas estão esperando a sua manifestação, o seu agir. Então, Deus quer te usar para fazer a diferença na vida de muitas pessoas que estão aí fora, necessitando ouvir uma palavra, necessitando de uma mão que venha estendendo para elas, trazendo alívio, consolo, socorro, uma direção, uma orientação, uma proteção, alguma ajuda em si. Amém? Jesus pode contar com você? Campo modernizado, né? A falta de compreensão, transição rural para o urbano. Aqui nós vamos falar rapidamente, porque depois que você lê lá no seu livro, ele traz algumas tabelas de comparação de como era o homem do campo de 50 anos atrás, comparando com o de hoje, que vive lá, e o que vive nas cidades. Então é interessante ver o que mudou com relação de um para o outro, e nós podemos ver que mudou a modernidade, né? A tecnologia, hoje eles têm acesso à tecnologia, a internet está no campo, está inserido lá, então eles têm esse acesso. Então houve mudança, né, com relação à estrutura familiar, à estrutura das famílias, né? Então nós precisamos também conhecer, apesar de pequena essa fatia da população que ainda permanece lá, mas hoje a gente entende que até há uma freada nessa questão de migração, né, do campo para as cidades, a entender que tem pessoas que fazem até o reverso, buscando uma melhor qualidade de vida, vivendo no campo, nas cidades rurais, buscando mais tranquilidade, né, buscando uma melhor qualidade de vida. Então existe uma população lá, a qual nós não podemos também fechar os olhos, né, para ela. Então se você vai tocar uma igreja, vai fazer um trabalho numa região dessa, você precisa conhecer também as pessoas, né, como que elas vivem, como que é o dia a dia delas, para que o trabalho a qual você vai implantar lá seja identificado com as pessoas que estão inseridas no campo. Então conhecer esse campo, esse homem que está no campo, né,
e sua modernidade é essencial. A igreja e a urbanização. Devemos estar atentos à velocidade e urbanização, em particular no Brasil. Tivemos um aumento de quase 750% da população em pouco mais de 50 anos. Então crescemos muito com relação à população. A influência da origem rural ou urbana é evidente também no campo religioso. Se somando a isso, acrescente a crise das instituições, família, escola, Estado e igreja, que incidem diretamente na educação da pessoa. Então, a sociedade está em crise. A sociedade está num caos total. As instituições estão realmente se autodestruindo muitas vezes. Por quê? Porque tomaram caminhos a qual não deveriam ter tomado. E a influência, muitas vezes, do campo ou da cidade acaba entrando justamente influenciando até mesmo a igreja em si. Nós temos visto nos dias de hoje em muitas igrejas tomando o corpo do mundo, tomando característica do mundo, sendo totalmente influenciada com as coisas do mundo. E não deve ser assim. A igreja tem que influenciar, tem que exercer o seu papel de influenciar o meio a qual ela está, influenciar a cidade, influenciar as pessoas, realmente ser um lugar onde as pessoas possam ver a diferença das pessoas que estão ali, das pessoas que não estão, que elas possam realmente ter essa referência a ser buscada. Com isso, para a pastoral, abre-se aí o desafio de contribuir para que a família seja, apesar das adversidades, lugar aí de personalização e da inicialização à fé cristã, sendo uma alternativa no trabalho pedagógico de educação à fé. É voltarmos lá para a essência. Né? Então a família perdeu a sua essência num todo, assim, não se ensina mais a fé, a criança, ao temor do Senhor, a buscar as coisas de Deus. Nós perdemos isso, erramos nisso. As famílias têm se deteriorado por esse princípio ser abandonado as coisas de Deus. Então nós devemos trazer isso novamente para a sociedade, para as famílias que estão inseridas, mostrando para elas que elas têm o seu papel de educadora aí do Evangelho nas crianças também. Né? Então a igreja tem que cumprir o seu papel com relação a isso também. E o maior desafio da pastoral urbana está em tornar público a presença da igreja na sociedade. Né? Ela tem que se fazer conhecida. A igreja tem que ser conhecida pela população em torno dela. Ela tem que ser referencial. Eu gosto de usar a analogia de um farol, onde as pessoas podem realmente ver a luz dela brilhando. Brilhando quando elas realmente precisem de uma direção. O farol traz justamente direção para aquele navio que está buscando um porto seguro, né, se atracar, para que ele não venha se perder no rochedo. Então ele precisa daquela luz como uma direção que está ali no meio do nevoeiro, não enxerga nada, então ele precisava daquela orientação. E assim as pessoas, né, quando olham para a igreja, elas precisam de um referencial, uma luz que realmente de fato venha mostrar um norte para elas, um lugar seguro, né? Então, a igreja precisa ser essa identificação para as pessoas, né? Então ela precisa ser conhecida nesse sentido também para as pessoas que estão em volta, em torno delas, né? A sociedade num todo. E os meios da pastoral para que ela venha a se fazer conhecida, justamente alguns dos exemplos, né? O testemunho do cristão, né? Em particular, em si, num todo, envolvendo toda a membranzia, todos os membros, todos aqueles que se dizem cristãos, né? Aqueles que seguem a Cristo, né? Então a sua mudança, transformação, né? Acabam refletindo a ação do Evangelho na vida dela, e as pessoas acabam vendo isso através da vida dessas pessoas ali no bairro, na região, né? E vendo, aquela pessoa começou a frequentar a igreja, parou de beber, parou disso, parou daquilo, então houve mudança na vida dela, então melhorou, a pessoa mudou para melhor. Uma outra ferramenta são os movimentos em massas, né? Então são eventos, são festas, são
seminários a qual a igreja pode estar projetando para que a sociedade venha participar, para que a sociedade venha conhecer, para que ela possa estar sendo inserida, recebendo o evangelho, sendo abraçada também pelo corpo de Cristo, né? Nós temos aí também a Marcha para Jesus, um grande exemplo aí, a qual a igreja se faz conhecida por meio disso, né? Então, são ferramentas a qual a igreja utiliza aí para estar se fazendo conhecida aí na sociedade num todo, né? E obviamente eu uso dos meios de comunicação em massa, televisão, rádio, né? E hoje as mídias, as redes sociais, né? Então tá aí como ferramenta disponível para que nós possamos usar e devemos usar, né? Com sabedoria, por que não usar e usar bem usado, né? Mas acima de tudo não esquecendo, né? A relação interpessoal, né? Nós somos feitos aí para se relacionarmos, para estarmos juntos, para estarmos caminhando juntos. É pregado hoje aí que não precisa ir na igreja, que não precisamos da igreja, e é errado, é antibíblico, né? A Bíblia diz que nós não devemos abandonar a congregação. Nós devemos congregar junto com os irmãos, edificando, conhecendo, adorando ao Senhor, crescendo em comunhão, todos como um corpo só, unidos no mesmo Espírito, né? Então esse é o propósito de Deus para com a igreja, para com a sociedade, e você faz parte disso. Para concluir, né, a pastoral urbana aí precisa saber o que está acontecendo dentro da cidade e saber fazer a leitura certa das tendências. Com isso, é possível desenvolver uma estratégia de evangelização efetiva e objetiva dentro da cidade. Então você vai conhecer a cidade, vai conhecer as pessoas e você vai ter a ferramenta, vai saber o projeto qual melhor vai se adequar para aquela região, para aquelas pessoas. Então você vai falar a mesma língua delas, você vai estar conectada com ela. É uma igreja contextualizada e uma igreja que fala a língua do seu povo comunica de acordo com a necessidade dos seus participantes. Você vai estar ligado junto com eles. Amém, gente? É isso aí, primeira aula. Deus abençoe vocês. Até a próxima videoaula. Fiquem com Deus. É isso.